Carlos Frederico Marcelo, da Cunha Cavalcante. Ele é doutor e mestre em ciência da computação, é engenheiro eletrônico e é nosso professor do DECOM. Ele vai expor a sua opinião sobre o tema tecnologia e seus vícios. A nossa primeira pergunta é: na sua opinião, qual é o nível de utilização em que a tecnologia pode não se tornar um vício? É uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, a tecnologia ela vem nos ajudar na nossa vida, facilitar os relacionamentos, facilitar o nosso dia a dia, mudar, né, a nossa sociedade, trazendo mais tempo, mais qualidade de vida e mais relacionamento com as pessoas, né, mais tempo disponível. Quando isso não acontece, alguma coisa está errada. Então, por exemplo, quando gastamos muito tempo, muito mais com o computador do que com gente, conversamos com gente, né, por computador, pelo Face ou por alguma outra ferramenta, e isso nos faz mostrar que alguma coisa está errada. Então, se hoje nós, em vez de nós nos relacionarmos mais, estamos nos relacionando menos, só virtualmente, se hoje nós não temos muito tempo livre, porque o tempo que nós temos livre é gasto apenas com tecnologia, alguma coisa está errada. Então, quando essas coisas começam a mudar o nosso jeito, o nosso dia a dia, e não para melhor, mas para pior, então isso aí já começa a ser preocupante e começa a ser um vício. A segunda é: como você poderia caracterizar a relação dos avanços tecnológicos atuais com a dependência que pode trazer aos usuários e como evitar? Bom, na verdade, nós estamos embutidos com a tecnologia. Se nós andamos de carro hoje, por que temos a tecnologia? Antigamente nós não andávamos de carro, né? Nossos antepassados andavam de cavalo, algum tipo de animal. Então a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia e melhorou. Antigamente, se nós quiséssemos viajar para um país distante, como seria? Gastaríamos horas e horas e horas. Até Jesus mesmo, nas próprias da Bíblia, relata que ele andou muito tempo. Hoje tivesse carro, um avião, ele pegaria um avião e resolveria, né, de ir de um lugar para o outro. Então, na verdade, a tecnologia ela tem como objetivo realmente ajudar o nosso dia a dia. Né? Então, algumas coisas hoje a gente é impensável. Por exemplo, é impensável a gente ficar sem micro-ondas, sem a televisão, e isso tudo impacta na nossa sociedade. A verdade, mais uma vez, é aquela história. A tecnologia tem que ajudar a nossa qualidade de vida, nosso relacionamento, melhorar todo o nosso meio ambiente e mudar a sociedade para o melhor. Então, esse aqui é o grande momento. Hoje, felizmente, com a tecnologia, podemos ter amigos, conhecidos, nos relacionarmos com pessoas de outros países, num ambiente multicultural, né, um ambiente extremamente diverso. E se nós usarmos bem a tecnologia, certamente teremos uma qualidade de vida muito mais interessante, com uma visão muito maior do mundo. Quais foram as grandes mudanças e avanços tecnológicos presenciados por você e quais foram os impactos destes em sua vida? Realmente tem bastante mudanças, né? Eu, particularmente, fui da geração que desde pequeno trabalhei com eletrônica, na verdade, nem a computação tinha. Então eu vi os computadores alterando a vida das pessoas. Se a gente pensa há anos atrás, por que hoje está tão diferente? Talvez algumas coisas estão diferentes, porque não tinha micro-ondas, hoje o micro-ondas é uma coisa comum. Então hoje, se você quiser esquentar seu leitinho, pode colocar no micro-ondas, né? Talvez uma utilidade maior para isso, a gente sabe que não tem tantas grandes utilidades do micro-ondas, mas mudou a nossa vida. Uma das mudanças maiores é o tal do celular, né, que alguns países falam que é mobile. Então isso também deveria trazer qualidade de vida. E, às vezes eu fico pensando quanto tempo que eu gasto em chamadas via celular. Então será que realmente isso trouxe qualidade de vida? Uma boa pergunta para mim e para você. A questão também hoje da computação móvel, né, não só a computação móvel em nível de tablet, smartphones, mas até o próprio antigo notebook, que também é muito multicélular para tudo que é canto e resolve toda a sua vida. Na verdade, a gente não precisa mais estar em qualquer lugar. Hoje não precisa mais estar batendo ponto para você trabalhar. Aonde você estiver, se você estiver conectado, certamente você poderá trabalhar, ser produtivo, e essa é uma grande diferença. No mundo onde a mobilidade urbana é um negócio problemático, definitivamente temos soluções tecnológicas para podermos dar nossa contribuição para a sociedade, para sustentar a nossa família, e mesmo assim, sem precisar comutar muito, sem precisar ir fisicamente para um determinado local e trabalharmos. E isso acontece em várias pessoas no mundo. E quanto mais tecnológico, melhor é a sociedade, mais bem resolvida em gerenciar isso, mais isso é comum. Obviamente, nem todos também se adaptam a um serviço como esse, mas geralmente as pessoas que
tecnologia, né, estão impactados pela tecnologia, inclusive pela questão da mobilidade. A nossa quarta pergunta é: de acordo com alguns autores e pesquisadores, atualmente as pessoas têm se tornado dependentes e conscientes, por não assumir a dependência da tecnologia e de suas atrações, como, por exemplo, as redes sociais e serviços remotos. Você concorda com esse ponto de vista? Com certeza. Hoje, né, a gente vê até que crianças estão sendo seduzidas pelas redes sociais, seduzidas pelos joguinhos interativos, que também realmente é muito, muito interessante. Mas aí também, se hoje nós não nos policiarmos, também nós iremos nos viciar com isso. Então, definitivamente, eu acredito que nós temos que ser o dono do nosso destino. A gente não pode ser reativo. As pessoas imporem para nós o que nós devemos fazer. Nem joguinhos, nem tecnologia, nem ninguém. Nós temos que entender que somos donos do nosso futuro. E o futuro, hoje, quem decide é a gente. Inclusive, rejeitar e saber que está prejudicando. Quando a primeira vez que eu ganhei um PC, a primeira coisa que eu fiz foi tirar os joguinhos. Porque eu sabia que isso não ia me trazer nada. Ia gastar meu tempo, mas não ia trazer nenhum benefício para a minha vida. Então, é uma questão de atitude. Qual atitude você tem com a tecnologia? Essa é a pergunta que você tem que responder, você que está me escutando, tem que responder. Quais os pontos positivos e negativos que você acha que podem vir com o rápido avanço tecnológico que tem acontecido no mundo e os que estão por vir? Na verdade, a grande questão dos grandes avanços tecnológicos é como a sociedade entende aquilo. Porque a sociedade realmente ela se mostra inova em usar a tecnologia. Então, por exemplo, a questão das redes sociais, com essas questões das manifestações, dos movimentos populares. Então, como que isso aconteceu? Tem coisas que, na verdade, nem movimento popular é. Houve, na verdade, um conjunto de pessoas que identificaram com aquele determinado tema, foram à rua por causa da identificação com aquele tema que foi colocado numa determinada rede social. Então, essa interação é muito dinâmica. Então, como lidar com isso? Então, na verdade, isso pode ser extremamente positivo e extremamente negativo. Agora, a sociedade muda com muita frequência. Como que nós nos relacionamos com ela, como ela se agrupa, e entender esses movimentos, e entender essas ferramentas novas que trazem novas oportunidades, é um desafio de cada um de nós. Então, uma pessoa, por mais esclarecida que seja, às vezes usa isso muito bem. E tem outras que, por mais esclarecida, talvez não esclarecida, coloca aquilo como um mito e tem uma dificuldade de usar isso como uma ferramenta. No fundo, a pergunta é como essa ferramenta serve para quê? Então, se essa ferramenta serve para aquilo que interessa, e se está muito claro o que interessa, você está fazendo um uso consciente da tecnologia e até pode, de uma forma ou de outra, agregar outras pessoas para o bem e para o mal. Mas, de qualquer forma, você tem a consciência disso. Se você não tem consciência disso, na verdade, você está sendo usado pelos outros, inclusive usado pela própria tecnologia. A nossa última pergunta é: qual você acha que seria a solução para o dito vício tecnológico? O vício tecnológico. Qual seria a solução para o vício tecnológico? Olha, tudo aquilo que vicia não é legal, não é? Então, realmente, a solução para isso, eu acredito que é aquela resposta que eu tinha dado. É você saber quais são os seus limites, saber aquilo que você também não consegue dar conta daquilo. Se você tem um vício, é porque muitas vezes você não consegue dar conta de parar, não dar conta, e tendo consciência disso, é o primeiro momento para você tomar as rédeas da sua própria vida e falar não. Então, a tecnologia é extremamente sedutora. Se nós também quisermos também ficar sempre up com todo mundo, aquela vontade de ser aceito, vontade de ser igual a todo mundo, também você é uma grande presa para a questão tecnológica, você ser viciado. Tecnologia é bom, tecnologia seduz. Agora, na verdade, o uso mal da tecnologia é algo que, se a gente entende que isso aí vai roubar a nossa vida, vai roubar nosso tempo, vai roubar nosso relacionamento, então é algo problemático. E com isso, a gente tem que segurar a onda e ver que isso aí é viciante, por mais que isso possa parecer um momento interessante, mas as consequências disso não é legal, não são legais. A gente agradece ao professor Carlos Frederico pela entrevista, pela disponibilidade e até a próxima. Eu agradeço a todos aí, espero que tenha sido útil para cada um e meu abraço.